Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Neri aqui, para trazer algumas informações sobre história. Saudade imensa de vocês, hein? De estar na sala de aula junto com vocês. Mas vamos lá. Primeiro, a gente deve proteger nossa saúde. E segundo, a gente vai trabalhar agora nossa mente. Uma das partes mais importantes do nosso corpo. Então, vamos lá? Prontos para aprender um pouquinho de história? Vamos aprender junto, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre, dando início ao nosso conteúdo, aí já da segunda etapa. Então, a gente hoje vai falar para vocês sobre um cara e um governante que o Brasil teve, muito importante. Um cara que já governou o Brasil por décadas, saiu do poder, retornou ao poder e marcou aí um período na história do Brasil que ficou extremamente conhecido. A gente está falando do famoso Getúlio Vargas, meus jovens. Ou seja, o cara que basicamente governou o Brasil e o período do seu governo ficou conhecido como Era Vargas, ok? Agora, por que ficou tão conhecido como Era Vargas? Esse cara aí foi também um dos responsáveis por introduzir o Brasil na Segunda Guerra, algo extremamente contraditório na época, que falava-se que era mais fácil uma cobra fumar do que Vargas entrar na Segunda Guerra ao lado dos aliados. Mas isso é uma história para um pouquinho mais à frente. Vamos lá, vamos entender o que foi esse governo e essa era Vargas. Primeira coisa, o governo Vargas ele vai ser dividido em três fases: a era do governo provisório, a era do governo constitucional e a era do Estado Novo, ok? Então, inicialmente eu vou falar para vocês sobre o período do governo provisório. E o que foi esse governo provisório? Olha só, antes da gente falar exatamente do Vargas, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e perceber que o Vargas disputou as eleições e nessas eleições o Vargas não foi eleito. Ele perdeu para Júlio Prestes, o então presidente eleito na época. No entanto, seu vice, João Pessoa, foi assassinado ao retornar para Paraíba. E o Vargas usou isso para acusar que João Pessoa tinha sido assassinado por crime político. Logo, inicia-se um movimento no Brasil que vai ficar conhecido como Revolução de 1930, que é um movimento que basicamente passou pela maioria dos estados brasileiros e trazia a proposta de levar Vargas ao poder. Em algumas regiões eles encontraram resistência, houve sim, confronto militar, confronto armado, e em outras regiões eles já encontraram resistência. E aí, quando Vargas consegue consolidar seu poder, na década de 1930, Vargas institui o governo provisório. Esse governo provisório ele tem uma função básica. Ele tem uma função que era governar por um tempo e instituir uma nova Constituição. Ou seja, uma Constituição que substituísse aquela Constituiçãozinha lá de trás, a Constituição do café com leite. Logo quando Vargas assume o poder, o governo provisório, uma das suas primeiras medidas é suspender a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da República Brasileira. E essa Constituição era aquela antiga da política do café com leite, a famosa República das Oligarquias. Vargas também enviou interventores, ou seja, enviou governantes para assumir o controle dos estados, principalmente aqueles estados que não o apoiavam, que tinham governadores que apoiavam o seu rival, seu antigo rival, Júlio Prestes. E esses governantes que não eram eleitos pelo voto do povo ficaram conhecidos como os interventores, ok?
Aqui em Alagoas, inclusive, a gente teve a famosa interventoria nessa época dos Góes Monteiro, uma família importantíssima aqui no estado, que também teve um papel fundamental dentro dessa revolta nacionalmente, ok? Então, um dos eventos muito importantes nessa época foi a famosa revolta de 1932. Até o ano de 1932, o Vargas ainda não tinha instituído a tão sonhada Constituição. E aí, alguns grupos políticos opositores já se questionavam que, 2 anos desde 1930, desde a instituição do governo provisório, Vargas não se colocava em outra, não colocava outra Constituição à prova para que as pessoas pudessem, para que o Brasil pudesse caminhar e se direcionar para uma nova era, como assim se propagava a ideia. Porém, e outros grupos achavam que Vargas estava propondo ou pensando em um golpe. Então, principalmente na região de São Paulo, você tinha um inquietamento de alguns grupos políticos e lideranças. E assim, em 1932, algo que levou a movimentos de ruas, manifestações, fez com que a revolta de 32 chegasse ao seu estopim, que foi o assassinato dos estudantes da Liga da Revolução, ou seja, um grupo de estudantes que reivindicava, dentre outras coisas, uma nova Constituição para o país. E aí, esse grupo, formado por frentes únicas, formado por partidos revolucionários e republicanos, teve como a ideia unir as bandeiras e se colocar contra o Estado Nacional. Meus jovens, eles simplesmente solicitavam a separação, uma política separatista da região de São Paulo do resto do Brasil. Assim como na época da Revolta Farroupilha, lembram lá atrás? Ou seja, eles estavam desejando separar o Estado de São Paulo do Brasil. Federativamente seria uma perda imensa e Vargas não podia permitir isso. Logo, montou-se uma contra-revolução. Meus queridos, essa revolta, ela não foi uma revolta pacífica. Algumas pessoas pensam que a história do Brasil foi uma história muito pacífica, não teve guerras. Isso é fake. A história do Brasil foi uma história violenta, e é uma história racista, e é uma história também de muitos conflitos esses armados. E a revolta de 1932 não é diferente. Ela foi uma revolta que pendurou aí por 3 meses, e 3 meses de luta armada, de barricadas, de guerra, de tiro e de mortes também. Então, essa revolta mobilizou o país contra uma suposta ideia separatista e militares do Brasil todo foram lutar contra os paulistas, inclusive militares alagoanos, que tiveram que, muitas vezes, lutar contra amigos que estavam residindo em São Paulo e estavam do outro lado do fronte. Então, essa revolta, ela caminhou e chegou ao seu fim após 3 meses. E nessa revolta, o Vargas instituiu algumas coisas que deliberou várias outras diretrizes para o seu governo provisório. Primeira coisa, a introdução de uma reforma eleitoral para o mesmo ano, o ano de 1932. E nessa proposta de reforma eleitoral, meus queridos, Vargas instituiu o voto secreto, o voto feminino, olha as mulheres ganhando poder de voto, e a criação de uma justiça eleitoral para fiscalizar o pleito eleitoral que até então não tinha. Por isso que era tão fácil sabotar as eleições durante a República Velha,
Por isso que era tão fácil as oligarquias terem o controle e o domínio. E aí, na convocação das eleições para a Constituinte de 1933, você tem diversos grupos sendo eleitos. Você tem a Assembleia formada pelos membros tradicionais dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Você tem alguns agricultores, cafeicultores, usineiros, nordestinos e agora você tem a elite industrial dentro da Assembleia e você também tem uma bancada popular, ou seja, a Assembleia Constituinte, que era quem votaria e formaria a próxima Constituição brasileira, estava sendo formada por um grupo um pouco mais misto. Não era mais só aquela oligarquia cafeeira ou aquela oligarquia do leite. Era um grupo mais misto. A maior parte era da elite brasileira, claro, mas era um grupo um pouco mais misto. E um detalhe, é nessa Constituinte, é nessa eleição que é eleita a primeira mulher para o Congresso Nacional, ok? Para a formação da Constituição brasileira. A economia, pessoal, dessa época era uma economia basicamente formada pela industrialização. O campo industrial crescia muito, tendo em vista que aquele grupo dos cafeicultores tinha se dado mal com a crise de 1929. Então, a crise derrubou os cafeicultores e, ao mesmo tempo, emergiu uma classe industrializada. E como o governo Vargas tinha essa política nacionalista de instituir fábricas nacionais, essa elite industrial, que é importante detalhar, às vezes em alguns estados era a mesma elite cafeeira que migrou para o ramo da indústria, mas era uma elite industrializada que crescia no país junto com as ideias nacionalistas de uma indústria nacional, da criação do produto forte nacional no Brasil nessa época. E por isso que se cria a industrialização da sociedade brasileira, as companhias industriais brasileiras de São Paulo, ok? Outro detalhe importantíssimo, Vargas institui diversas leis trabalhistas, redução da jornada de trabalho, ok? Então, Vargas é um presidente que traz políticas populistas, que traz aquele agrado para o povo brasileiro. E por isso que muitas vezes ele vai ser chamado e idolatrado como o pai dos pobres. E ele estava só começando aí, viu, com essas ideias populistas, de colocar no povo essa ideia de que ele era o salvador e o libertador. E, junto com as ideias, ele traz a criação do Ministério do Trabalho, ok? Justamente para fiscalizar como funcionariam essas leis. Outro detalhe importante para a gente finalizar é que o Vargas ele institui também a ideia dos grupos trabalhadores se formarem em sindicatos, a sindicalização, ou seja, formar esses grupos pela luta de classe. Ou, vamos dizer assim, ele induziu os grupos de trabalhadores a criarem sindicatos. Só que você pode dizer, ué, ele estava formando os grupos para lutarem contra ele? Pelo contrário. Antes ele ter o grupo dos trabalhadores sobre a sua tutela do que ele permitir que esses grupos se formem isoladamente sem a sua fiscalização, porque corria o risco do grupo de esquerda, dos comunistas, se infiltrarem nesses sindicatos e começarem a formar campanhas políticas contrárias ao governo. Esses sindicatos, pessoal, eles não eram sindicatos tão livres assim. Esses sindicatos eles ficavam sob a tutela dos interventores. E os interventores fiscalizavam, basicamente,
quem era que poderia ser o líder sindical, quem era que ia ser votado nas atas de reunião e, mais importante, como esses grupos poderiam ficar dentro da política do governo, sem muito radicalismo, sem muita manifestação, sem muito barulho. Beleza? Pessoal, uma das coisas muito importantes dessa época eram as ideologias políticas. E as ideologias políticas desse período, elas basicamente eram predominantemente dois ideais. Os comunistas, do lado da extrema esquerda, e os fascistas, do lado da extrema direita. O Brasil vivenciava esses dois grupos. A gente tinha também a figura dos liberais. Só que o liberalismo, ele estava em dúvida para com a sociedade brasileira e mundial também, devido à crise de 1929. A queda da Bolsa de Valores de 1929 levou à falência de muitas pessoas, levou muita gente à miserabilidade. E aí o sistema liberalista, o capitalismo liberal, gerava uma certa dúvida nas pessoas. E alguns grupos políticos se aproveitavam dessa crise para expor suas ideias econômicas, suas ideias políticas, suas ideias sociais. E um historiador inglês muito importante, certa feita escreveu, o historiador chamado Eric Hobsbawm, ele escreveu que, em período de crise, os grandes líderes, seja ele de extrema esquerda ou de extrema direita, eles aparecem, eles ganham ênfase. É no período das crises que essas figuras de liderança se sobressaem. E não foi diferente. Na década de 1920, voltando um pouquinho, a gente vai ver a figura do Mussolini surgindo na Itália e sendo o grande líder. No decorrer dessa mesma década de 20, a gente vai ver a figura de Adolf Hitler crescer na Alemanha, até se tornar o grande chanceler alemão. Na Rússia, a gente vai ver na União Soviética a figura do Stalin, se tornando o grande chefe, a grande mão de ferro da União Soviética. E aí, meus jovens, esses homens, eles começam a ganhar um poder, e é um poder totalitário. É o período do totalitarismo, é o período do governo autoritário. E isso vai também contaminar o continente americano. Isso vai contaminar a América Latina, porque nesse período nós vamos ter diversas ditaduras na América Latina, inclusive no Brasil, que vai ser contaminado com o Estado Novo do Getúlio Vargas. Porém, algo é importante lembrar que nós tínhamos nesse período os dois partidos. Nós tínhamos o Partido Fascista, nós tínhamos o Partido Comunista. No Brasil, o Partido Comunista liderado pela figura do Carlos Prestes. E essa sigla aí que tem no meio, o Sigma, ela representa um grupo político de extrema-direita que viveu no Brasil, liderado por Plínio Salgado. Esse grupo era os chamados integralistas, que tinha como grito de guerra a palavra Anauê, que é uma linguagem indígena, ok? E esse grupo era um grupo que tinha muitas feições com o fascismo italiano, sob a liderança de Mussolini. Plínio Salgado tinha uma certa admiração e era um grupo extremamente nacionalista que tinha como grito de guerra e bandeira a ser defendida Deus, pela pátria e pela família. E esse grupo, ele cresceu muito na década de 30 no Brasil, ok? Então, é isso, meus queridos. Vamos lá? Pois bem, após a promulgação da famosa Constituição, Vargas tem aí agora uma série de novas leis trabalhistas
tem uma política de modernização do Brasil no cenário artístico, educacional e nos pensamentos intelectuais, e esse é o segundo período do governo do Vargas, ou seja, o governo constitucionalista, que ele consegue se manter no poder. E esse é um período que, basicamente, ele vai pendurar até 1937, meus queridos. E é onde Vargas começa a instituir basicamente uma política forte, uma política pesada, a política do totalitarismo. Vargas se aproximava muito dos pensamentos da extrema-direita, principalmente da figura de Mussolini. Pessoal, é importante a gente lembrar que no mundo, nessa época, a figura do Adolf Hitler, como alguns pensam, não era algo muito exagerado, a figura dele não era algo muito exaltado. A grande imagem de líder para a direita nesse período, de líder de um homem que defendia os princípios religiosos cristãos, era a figura do estadista Mussolini e não do Hitler. O Mussolini, lá do fascismo italiano, era um cara de muito mais destaque nesse período, nesse cenário global, do que o próprio Adolf Hitler, ok? Então, essa imagem aí mostra basicamente qual era a visão que se tinha. Você tem aí um cartaz de propaganda política dos integralistas. Você tem uma mão monstruosa, uma mão demoníaca quase, representando o símbolo do comunismo, e do outro lado você tem os integralistas aí, como se fossem os salvadores da pátria, ok? Impedindo que os fantasmas vermelhos pudessem pôr as mãos no Brasil. E são esses fantasmas vermelhos mesmos que ameaçavam os interesses dessa elite e até mesmo dos interesses das ideias, ok? Da direita brasileira nesse período. Aí a gente tem a imagem de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, os dois representantes do Partido Comunista Brasileiro. E a gente tem a famosa intentona comunista. A intentona comunista foi a tentativa de um golpe fracassado, ok? Pelos comunistas de tomarem o poder no Brasil. Não é difícil de entender que a União Soviética ela tentava mandar seus agentes infiltrados para o mundo todo, e sim, para ocupar cargos políticos, e sim, para tomar o poder, para incentivar a revolução no resto do mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Carlos Prestes teve um período de estadia na União Soviética e voltou para o Brasil acompanhado de Olga Benário, que era uma russa ligada ao Partido Comunista, que veio para cá para ser sua guarda-costa. E aqui chegando, eles se apaixonaram, casaram, tiveram um filho, ok? E deram continuidade ao movimento e ao Partido Comunista aqui no Brasil, que na sua tentativa de golpe, conhecido como Intentona Comunista de 1935, foi fracassada. Nessa tentativa de golpe, Vargas viu a chance de se instituir no poder através da criação de um estado de sítio, que foi a criação de um plano COI. O plano COI, meus queridos, não foi nada mais, nada menos do que um plano fictício que dava autoria ao Partido Comunista de que iria ocorrer um golpe de Estado através desses grupos de esquerda. Mas o plano COI, na verdade, foi basicamente digitalizado pelo próprio grupo de Vargas. E esse plano COI, ele traçava um plano de ideias políticas e ideias revolucionárias que mudaria completamente, assustadoramente, o Brasil. E, pessoal, os comunistas, eles eram vistos como, nesse período, criaturas monstruosas, como vocês viram aí. Literalmente,
dizia-se que os comunistas eram comedores e devoradores de criancinhas, ok? Não tão diferente do atual período, ok? Onde se fala que comunistas são as criaturas que trazem todo o mal para o país. Porém, é importante a gente saber o que é comunismo, quem são os comunistas e o que esse movimento defende. Porque se acusa muita gente de ser comunista, que na verdade a pessoa não passou nem perto dos ideais comunistas. Sequer leu o Manifesto do Partido Comunista de Marx, ok? Mas, dando continuidade aqui o Vargas. Então, em 1937, meus jovens, é instituído essa ideia do Plano COI. Imediatamente, o Estado-Maior tem acesso a esse documento e vê que ali existe uma possibilidade de golpe. Então, o Estado tinha que estar pronto para esse golpe. E como ele poderia estar pronto? Criando um estado de sítio, criando um estado onde Vargas pudesse ter poder máximo. E a primeira coisa que Vargas faz é instituir o famoso Estado Novo. Em 1937, ocorre a extinção do Congresso Nacional, a criação de uma nova Constituição. Olha aí, a terceira Constituição, meus jovens, nessa república que tinha ali, não tinha nem 50 anos, mas ela já tinha uma terceira Constituição, e essa Constituição, conhecida como polaca, pois ela era, ou polaquinha, porque ela era baseada numa Constituição polonesa, uma Constituição extremamente focada em direitos limitados, ok? Dava total poder ao Executivo. Quem era o Executivo? Getúlio Vargas, meus queridos, nessa época. Substituição das câmaras dos deputados por 10 representantes de cada estado. Agora, quem eram esses representantes? Representantes inicialmente direcionados por Vargas e depois, basicamente, um processo eleitoral, mas um processo eleitoral muito limitado. E outro item importante foi a censura dos meios de comunicação pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e repressão às autonomias estaduais. Agora, Vargas era quem detinha o poder e representava todo esse poder seguindo as regras, suas regras autoritárias. Em 1938 ocorre algo interessante, que é, basicamente, quase um ano depois da instituição do Estado Novo, o Vargas também coloca na polaca a destituição de qualquer partido político. Com isso, os integralistas eles são afetados e eles ficam extremamente indignados, pois eles foram um dos principais apoiadores de Vargas nesse período. Dessa maneira, em 1938, os integralistas, por incrível que pareça, se juntam a outros grupos de oposição ao governo Vargas e fazem um levante que fica conhecido como levante integralista devido ao grande número de integralistas que participaram, mas tinham membros de outros grupos também, inclusive da Aliança Nacional Libertadora, que tem inclusive grupos de esquerda inseridos, e aí tentam destituir do poder Getúlio Vargas, e claro, esse plano é fracassado, ok? Uma das coisas que Vargas valorizava muito durante o seu governo era o trabalhar o imaginário popular. E qual era a melhor forma de trabalhar o imaginário popular nessa época? Era através dos meios de comunicação. E o meio de comunicação de mais veiculação nessa época era o rádio. E para isso, Vargas criou o famoso programa de rádio chamado A Hora do Brasil, ou o Fala Sozinho, que era basicamente um momento onde Vargas poderia discursar para a população sobre os ideais políticos, sobre os feitos do seu governo e propagar nessa população aquele imaginário
extremamente nacionalista e de valorização e amor à pátria. Então, alguns dos feitos do governo de Vargas. Vargas, durante o governo do Estado Novo, ele institui diversas regras, diversas leis. E uma das que ganha grande relevância e faz com que ele seja exaltado pelos pobres é justamente a instituição do salário mínimo. Ele cria uma taxação de salário base para a população brasileira. E nessa época, Vargas ganha grande ênfase. No entanto, não são os únicos feitos do seu governo. Ele basicamente cria também a Fundação Getúlio Vargas, que tinha como função capacitar a população para pesquisas, estudos e até para o mercado de trabalho, ok? Cria companhias siderúrgicas para incentivar a indústria nacional, cria a Companhia do Rio Doce, Hidroelétrica de São Francisco e algumas fábricas de motores nacionais, que era importantíssimo nesse processo de industrialização. Ele também instituiu uma nova moeda, que foi o cruzeiro, nesse período. Outro fator importantíssimo desse período do governo do Vargas foi justamente o período da Segunda Guerra. Vargas vai governar, tendo em vista as 3 fases do seu governo, de 1930 até 1945. E, durante a Segunda Guerra Mundial, durante todo o período da Segunda Guerra, o Vargas ele era o presidente do Brasil nesse período. E aí, meus queridos, fica uma grande discussão, que era por quê? As políticas do governo Vargas, elas eram muito próximas aos princípios fascistas de Mussolini. E Vargas várias vezes se declarou um admirador de Mussolini como líder político, ok? Por isso que, quando se falava na Segunda Guerra, nas nações do eixo, nas nações aliadas, falava-se que, e o Brasil, como é que fica nessa história? E alguns repórteres do período escreveram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra, principalmente ao lado dos aliados. E a cobra fumou, ok? Por isso que o símbolo das forças expedicionárias brasileiras, ela tem uma cobra fumando, porque justamente foi o período que o Vargas decidiu entrar na Segunda Guerra contra as nações do eixo, contra a Itália, a Alemanha e o Japão. E ao lado da União Soviética, dos Estados Unidos e da França, o Brasil foi introduzido na Segunda Guerra Mundial. E foi para o campo de batalha, meus queridos. E foi para a luta armada. E teve luta, sim, na região italiana. Porque alguns dizem, o Brasil foi, mas não teve luta. Teve, sim. Inclusive, alguns soldados alagoanos estiveram presentes na Segunda Guerra. E foi durante a Segunda Guerra também que a Força Aérea Brasileira Militar ela foi criada. E um dos símbolos da Força Aérea era esse pássaro aí com essa expressão centapuia, que era uma expressão típica da região, onde houve o treinamento da Força Aérea Brasileira, ok? Na guerra, o Brasil estava do lado dos vitoriosos e Vargas tinha uma grande decisão a tomar. Se eu fui para a Europa, lutei contra ditadores e saí vitorioso, então lutei pela liberdade, pela democracia. Vargas se encontrou numa sinuca de bico e disse, olha, chegou a hora de renovar o cenário político. E aí ele convoca novas eleições e aí começa o processo de transição para um novo governo. No entanto, Vargas ainda não tinha terminado sua carreira política. Em 1950, Vargas vai voltar como dizem os grandes poetas da época, nos braços do povo para reassumir o poder político. Mas isso é uma outra história. Então, que tenham aprendido, que tenha entrado um pouquinho de conteúdo e informação e fiquem na paz.
e até breve.